Existe um pó barato escondido na prateleira de praticamente qualquer loja comum que pode destruir uma colônia inteira de formigas em menos de 24 horas, matar operárias, soldados, larvas e a rainha ao mesmo tempo, e ainda assim custa menos do que um café. E o mais estranho é que isso não é novo. Não é uma descoberta recente e nem um produto secreto. É algo que existe há mais de um século e que foi usado dentro de milhões de casas, antes de simplesmente desaparecer daquilo que as pessoas costumam fazer hoje. Ele não mata por fora, não funciona como spray, não depende de contato direto e não resolve apenas o que você vê. Ele entra no sistema da colônia, usa o próprio comportamento das formigas contra elas mesmas e transforma cada operária em um canal de distribuição, que leva o problema diretamente até o centro do ninho, até o ponto onde tudo começa e termina. Durante décadas, isso foi o método mais comum dentro das casas. Algo tão simples que qualquer pessoa conseguia fazer. Sem esforço, sem equipamento, sem conhecimento técnico e sem precisar chamar ninguém. Bastava uma colher, um recipiente e alguns minutos para preparar uma solução que eliminava o problema inteiro, não parcialmente, não temporariamente, mas completamente. A sua bisavó provavelmente já sabia disso. Tinha uma caixa guardada em casa e nunca precisou pagar por um serviço de controle de pragas. Nunca precisou renovar contrato, nunca precisou lidar com visitas repetidas, tentando controlar algo que sempre voltava, porque naquela época o problema era resolvido na raiz. E então isso parou de aparecer. Não porque deixou de funcionar, mas porque funcionava bem demais para continuar sendo conveniente. Porque uma solução que elimina o problema de uma vez não gera retorno, não cria dependência, não sustenta visitas recorrentes e não mantém um fluxo constante de pagamento. E quando você olha para o tamanho da indústria de controle de pragas, hoje movimentando bilhões todos os anos com contratos contínuos, começa a entender por que um pó que custa poucos reais teve que desaparecer silenciosamente da memória coletiva. Uma substância que resolve tudo por menos de 20 reais não pode sustentar uma visita de 500, e o que não sustenta uma segunda visita não sustenta um modelo de negócio inteiro. Essa é a história do matador de formigas mais barato e mais eficaz já descoberto e da indústria que preferia que você nunca soubesse disso. Bem-vindo aos Segredos da Natureza. Se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, escreve "Quero entender" nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal, porque é assim que esse tipo de informação continua circulando e não desaparece de novo. Agora deixa eu te levar para o ponto onde tudo começou. Agora fica comigo, porque o que vem a seguir é exatamente a parte que quase ninguém entende. E é isso que faz toda a diferença entre um problema que volta toda semana e um problema que simplesmente desaparece de vez. É assim que o bórax destrói uma colônia inteira de formigas de dentro para fora, não com um efeito imediato, não com uma reação violenta na superfície, mas com um processo silencioso que acontece no interior do sistema da própria colônia. Quando uma formiga operária encontra a mistura de açúcar com bórax, ela não morre no mesmo instante. E é justamente aí que está o ponto mais importante de tudo isso, porque se ela morresse na hora, o processo acabaria ali como acontece com qualquer spray comum. Mas isso não acontece. O bórax começa a agir lentamente dentro do organismo da formiga, interferindo no sistema digestivo em nível celular, alterando o metabolismo e provocando desidratação interna ao longo de horas. Esse processo leva entre 24 e 48 horas, o que significa que a formiga continua viva tempo suficiente para fazer exatamente aquilo que ela sempre faz. Ela volta para o ninho. E não volta sozinha. Ela leva consigo o alimento que encontrou e é nesse momento que o mecanismo da colônia entra em ação. A formiga regurgita o conteúdo ingerido e compartilha com outras operárias, com as larvas em desenvolvimento e, eventualmente, com a própria rainha. Esse comportamento tem um nome científico: trofalaxia, e é a base que sustenta qualquer colônia de formigas no planeta. É assim que milhares, às vezes centenas de milhares de indivíduos funcionam como um único organismo, compartilhando alimento e sinais químicos de forma contínua. E é exatamente isso que transforma uma simples mistura em algo impossível de parar. Porque o bórax não ataca a formiga que você vê caminhando na sua cozinha.
Ele entra na rede de distribuição da colônia. Cada operária que consome o alimento contaminado se torna um ponto de propagação. Enquanto ela vai e volta entre o ninho e a fonte de alimento, ela deixa trilhas de feromônios que atraem ainda mais formigas para o mesmo caminho. Mais formigas chegam, mais mistura é transportada, mais indivíduos são expostos e o processo começa a crescer sozinho, sem que você precise fazer mais nada. O que parece à primeira vista um aumento no número de formigas, na verdade, é o colapso completo acontecendo diante dos seus olhos. E é por isso que os métodos tradicionais falham. Sprays de superfície matam apenas as formigas que estão visíveis, aquelas que estão fora do ninho. A rainha permanece protegida, as larvas continuam se desenvolvendo e a colônia se reorganiza rapidamente. Em poucos dias o problema volta às vezes ainda mais forte. O bórax faz exatamente o contrário. Ele não elimina o sintoma, ele atinge a estrutura. Ele transforma cada formiga em um vetor, cada trajeto em um canal de entrega, cada retorno ao ninho em um transporte direto para o centro da colônia. E quando a rainha começa a consumir o alimento contaminado, a produção de ovos entra em colapso. Sem novas operárias, sem reposição, sem continuidade, o sistema inteiro começa a falhar. E então, a colônia simplesmente desaparece. Uma única aplicação, um custo mínimo e um resultado permanente. Se você chegou até aqui, você já entende mais sobre controle de formigas do que a maioria das pessoas que enfrenta esse problema todos os anos. E isso não é exagero. Dados mostram que praticamente todas as empresas de controle de pragas lidam com infestações de formigas constantemente. E em muitos lugares mais da metade das casas enfrenta esse problema de forma recorrente. E não é um problema pequeno. Existem estimativas científicas que indicam que existem cerca de 20 quadrilhões de formigas vivendo no planeta neste exato momento. Uma única colônia pode ter entre 10.000 e 500.000 operárias, todas conectadas pelo mesmo sistema de troca de alimento, todas dependentes da mesma estrutura biológica, todas vulneráveis ao mesmo ponto. E tudo isso pode ser interrompido com uma mistura feita em poucos minutos. Agora para. E pensa nisso com calma, porque é aqui que essa história deixa de ser apenas sobre insetos e começa a tocar em algo muito maior. Se existe uma solução simples, barata e acessível que elimina o problema inteiro de dentro para fora, porque a maioria das pessoas nunca usa isso. Por que tanta gente continua presa em soluções temporárias, visitas recorrentes e tratamentos que nunca resolvem de verdade? É exatamente aqui que essa história começa a ficar desconfortável de verdade. E é exatamente nesse ponto que essa história deixa de ser apenas sobre formigas e começa a revelar algo muito mais desconfortável, porque a pergunta real já não é mais como eliminar uma colônia, mas sim por que uma solução tão simples, tão barata e tão acessível praticamente desapareceu da forma como as pessoas resolvem esse problema. Hoje, já que se você olhar com atenção, vai perceber que a indústria de controle de pragas não foi construída em torno de soluções definitivas, mas sim em torno de um modelo de receita recorrente que depende diretamente de problemas que nunca desaparecem completamente, apenas são controlados o suficiente para que você continue pagando. Quando uma empresa entra na sua casa, ela não está estruturada para eliminar o problema de forma permanente. Ela está estruturada para gerenciar esse problema ao longo do tempo, porque é isso que sustenta o fluxo de receita. Visitas periódicas, aplicações repetidas, contratos trimestrais ou mensais que mantêm a situação sob controle, mas raramente resolvem a causa real. E isso não acontece por acaso. Acontece porque uma solução que resolve tudo em uma única aplicação simplesmente quebra esse modelo inteiro. Já que não existe motivo para retorno, não existe segunda visita, não existe continuidade de pagamento. Agora pensa com calma no impacto disso ao longo dos anos, porque o proprietário médio acaba pagando valores consideráveis por uma única intervenção. E na maioria dos casos, é conduzido para um plano contínuo que pode durar anos, o que significa que um problema relativamente simples se transforma em um custo acumulado extremamente alto, e quando você multiplica isso por milhões de casas, enfrentando exatamente a mesma situação todos os anos, começa a ficar evidente que não estamos falando de um pequeno mercado,
mas de uma estrutura gigantesca, sustentada por repetição. E é aqui que entra um ponto que muita gente ignora completamente, porque o bórax não pode ser patenteado. Ele não pertence a nenhuma empresa. Não existe fórmula exclusiva, não existe propriedade intelectual que impeça qualquer pessoa de comprar e usar. E isso muda completamente o jogo, porque o que não pode ser controlado não pode ser transformado em monopólio. E o que não pode ser transformado em monopólio não gera margens altas o suficiente para justificar campanhas massivas de marketing ou posicionamento como solução principal. Então, o que acontece não é uma proibição direta nem algo explícito, mas sim um processo silencioso, onde soluções simples deixam de ser mencionadas, enquanto alternativas mais complexas, mais caras e mais lucrativas passam a ocupar espaço, tanto nas prateleiras quanto na mente das pessoas. E com o tempo, isso cria uma percepção coletiva de que o problema exige intervenção especializada, equipamentos específicos e conhecimento técnico avançado, quando na verdade o mecanismo central nunca mudou. Enquanto isso, o comportamento do consumidor segue um padrão previsível. A pessoa vê formigas na cozinha, tenta resolver com um spray. Elimina o que está visível, sente que funcionou. Alguns dias depois, as formigas voltam. O ciclo se repete, a frustração aumenta e, eventualmente, a decisão é chamar um serviço profissional. E esse processo se repete em milhões de casas todos os anos, não porque não exista uma solução melhor, mas porque a solução mais eficaz não está integrada nesse ciclo. E é exatamente isso que mantém tudo funcionando, porque métodos que atacam apenas a superfície nunca interrompem o sistema que sustenta o problema. Eles apenas reduzem temporariamente os sintomas, enquanto a estrutura interna continua intacta, permitindo que a colônia se reorganize e retorne enquanto o bórax atua exatamente no ponto oposto, entrando no fluxo interno da colônia, utilizando o próprio comportamento das formigas como mecanismo de distribuição e atingindo diretamente o centro de controle do sistema. Agora para e pensa nisso com atenção, porque uma única colher de uma substância extremamente barata é capaz de explorar a principal vulnerabilidade de um sistema biológico que evoluiu ao longo de milhões de anos para sobreviver. E mesmo assim, a maioria das pessoas nunca utiliza isso. Não porque não funcione, mas porque nunca foi apresentada a essa informação da forma correta. E quando você entende isso, você deixa de depender de soluções externas e começa a enxergar o problema de uma forma completamente diferente. Agora que você entende como o mecanismo realmente funciona, deixa eu te mostrar exatamente o que fazer na prática, porque isso aqui é muito mais simples do que parece, e não exige nada além de alguns minutos de atenção. Você vai até qualquer supermercado, farmácia ou loja comum e pega uma caixa de bórax normalmente vendida como produto de limpeza. Algo barato, fácil de encontrar e que pode durar por muito tempo. Depois disso, você pega um recipiente pequeno e mistura uma parte de bórax com 3 partes de açúcar comum. Essa proporção é importante porque o açúcar serve para atrair as formigas, enquanto o bórax age lentamente no organismo delas. E se a mistura tiver bórax demais, elas podem evitar o alimento. Se tiver de menos, o efeito pode não ser suficiente para atingir a colônia inteira. Então, manter essa proporção é o ponto ideal que já foi usado por décadas. Depois de misturar o pó, você adiciona um pouco de água morna até formar um líquido levemente espesso, algo parecido com um xarope mexendo até dissolver bem. E então, você pode usar pedaços de algodão, tampinhas de plástico ou pequenos recipientes para colocar essa mistura exatamente nos caminhos por onde as formigas passam, próximos de rodapés, atrás de eletrodomésticos, dentro de armários ou qualquer ponto onde você já tenha visto atividade. E aqui entra a parte mais importante de todo o processo, a parte que a maioria das pessoas erra e que faz toda a diferença no resultado. Você não pode matar as formigas que estão indo até a mistura. Pode parecer contraintuitivo, mas esse é o ponto central de tudo, porque, se você mata as operárias, você interrompe o transporte do alimento contaminado para o ninho, e sem esse transporte, o veneno não chega até a rainha, não alcança as larvas e não atinge o núcleo da colônia. Então, o que você deve fazer é exatamente o oposto do instinto. Você deixa as formigas vivas,
deixa que elas se alimentem e deixa que elas levem essa mistura de volta. Nas primeiras horas, você provavelmente vai ver ainda mais formigas do que antes, formando linhas organizadas, indo e voltando. E isso não é sinal de que deu errado, é justamente o sinal de que está funcionando perfeitamente, porque elas estão recrutando mais indivíduos através das trilhas de feromônio, ampliando a distribuição do alimento e acelerando o processo dentro do ninho. E conforme o tempo passa, normalmente entre 24 e 48 horas, a atividade começa a diminuir até desaparecer completamente. Se quiser garantir um resultado ainda mais completo, você pode renovar a mistura depois de alguns dias para atingir possíveis colônias secundárias ou formigas que não tiveram contato na primeira fase, mas na maioria dos casos, uma única aplicação já é suficiente para eliminar o problema inteiro. Agora existe um detalhe importante que precisa ser dito com clareza, porque embora o bórax seja considerado de baixa toxicidade para humanos e animais domésticos, ele ainda é um pesticida e deve ser tratado com cuidado. Então, o ideal é colocar a mistura em locais onde crianças e animais não tenham acesso direto, usar recipientes fechados ou posicionar atrás de móveis e sempre lavar bem as mãos depois de manipular. Porque isso aqui não é sobre descuido, é sobre usar a informação de forma correta. Mas quando você compara isso com os produtos químicos mais agressivos, que muitas vezes são aplicados dentro de casas, em paredes, superfícies e ambientes onde pessoas e animais convivem diariamente, fica claro que o bórax é uma das alternativas mais simples e seguras dentro do que existe disponível. E no final das contas, tudo volta para o mesmo ponto. Esse conhecimento nunca desapareceu porque deixou de funcionar. Ele desapareceu porque funcionava bem demais para um sistema que depende de problemas contínuos. As formigas não mudaram. A biologia delas continua exatamente a mesma. O bórax não mudou. Ele continua na mesma prateleira, custando praticamente a mesma coisa e funcionando da mesma forma. A única coisa que mudou foi o quanto isso deixou de ser mostrado para você. E agora que você sabe disso, você não está mais preso a soluções temporárias. Você não precisa mais entrar em ciclos repetitivos de tentativa e erro. Você entende o mecanismo, e quando você entende o mecanismo, você resolve o problema na raiz. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal Segredos da Natureza e compartilha isso com alguém que ainda está gastando dinheiro todo ano com um problema que poderia ter sido resolvido em um único dia, porque cada vez que essa informação circula, fica mais difícil manter escondido algo que sempre esteve ao alcance de qualquer pessoa.